Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né? E também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera. Daí Jobo, vamos para o vídeo. Então, galera, vamos para as notícias, né? A primeira notícia, né, que nós temos é sobre o filme, né, do Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha 4 ali do Tom Holland, né, e que a Viúva Negra, né, apareceria, né, nesse filme, que a Viúva Negra agora no momento, né, é a Yelena Belova. Então falando que talvez ela aparecesse, né, e como se fosse para trazer, né, ele pro lado deles ali nos Vingadores, né, já que estamos com dois Vingadores, né, tá vendo? Que um é pelo Sam Wilson, né, e outro por ela mesma, né? E também o Bucky Barnes. Outra notícia que nós tivemos, né, é que a série de Power Rangers, né, foi cancelada, né, antes mesmo dela ir ao ar. Porque basicamente, né, saiu o trailer, né, e tinha muitas coisas, né, feitas em IA. E o público não gostou muito disso. Então as pessoas, né, que têm o direito a Power Rangers decidiram melhor, né, cancelar a série. E basicamente todo mundo já sabia, né, que eles iriam, nessa parceria, eles iriam ter, né, muito pouco, né, dinheiro para fazer. Diz que a série toda, né, iria gastar menos, porque seria um canal no YouTube, né, iria gastar menos do que um episódio no comum de Power Rangers para fazer, né. A gente sabia, né, que eles iam ter que utilizar de alguma forma, né, para poder conseguir gravar, né, direitinho essas cenas. Outra notícia que nós temos também, né, é sobre o trailer, né, do filme que vai ter, né, um filme meio que documentário do Michael Jackson, né, vida e obra, né, do Michael Jackson. E uma coisa que eu achei bastante interessante, né, que ele vai ser interpretado, né, pelo sobrinho dele. Outra notícia que nós tivemos também, né, é sobre uma regravação que estava acontecendo, né, no filme da Supergirl, né, que o filme da Supergirl já estava sendo produzido, né, como teve o filme do Superman, do primeiro filme do Superman, né, e agora, né, estão dizendo que vai ter umas novas regravações que é para poder inserir, né, mais cenas do Superman dentro desse filme. Então, basicamente mudou um pouco o roteiro, né, pelo filme, né, ter sido, vamos dizer assim, do Superman ter tido muito sucesso. Lembra, a gente quer ver mais um pouco dessa interação, né, da Supergirl com o Superman. Outra notícia que nós tivemos, né, é que temos na DC Comics, né, duas séries anunciadas, que uma seria uma série, né, sobre a obra, né, V de Vingança, né, que é uma obra, né, bem famosa e que muita gente gosta pra caramba dessa obra. Até tem um filme, né, sobre isso, mas dizem que o filme é bom, mas não é tão fiel aos quadrinhos. E outro, né, é a série, né, do Jimmy Olsen, né, que basicamente vai ser, cada série vai ser sobre algum vilão que é vilão do Superman, que é um vilão legal sobre o Superman, só que basicamente eles não são tão legais assim para aparecer em filme. Então o primeiro vilão que vai aparecer nessa série seria o Gorilla Grodd. Agora, outra notícia que eu tenho para trazer para vocês também é sobre o ator, né, o Jeremy, que foi o ator que fez o Gavião Arqueiro, né, que ele está sendo acusado, né, de ter cometido uma espécie de abuso ali, né, que ele teria ficado, né, com uma mulher que basicamente tinha um papel menor, né, em alguma produção que ele estava trabalhando, e aconteceu que ele utilizou dessa vez que ela ficou uma vez, né, do seu tamanho, né, como ator, e também de poder, né, de prejudicar ela na carreira para poder ficar com ela mais vezes, né. Mas já ele, né, ele fala que ficou com ela uma vez e ela que estava utilizando disso, né, para chantagear ele. Então nós só vamos saber, né, o que aconteceu realmente, né, depois de julgado, né, todas as provas e tudo que aconteceu, né.
Outra notícia que nós tivemos também, né, é sobre que o filme de Jurassic World 5 estaria em produção, né, e nós teríamos, né, mais uma vez, né, a Scarlett Johansson, né, participando, né, do filme. Mas o que a gente vê é que ela negou, né, essa participação, né, que não tá produzindo nenhum filme, e também o que ela disse, né, é que o Jurassic World, o 4, né, basicamente é um filme ali, tipo, como se fosse, ele tá no universo da história de Jurassic Park, né, mas não é um Jurassic Park, né, então, basicamente, né, é isso que ela diz, né, que basicamente ali foi um spin-off, né, vamos dizer assim. O diretor, né, de One Punch Man, né, o One Punch Man, a terceira temporada, né, sumiu, porque basicamente ele está sendo muito criticado, né, porque não está muito bem produzida, né, essa última temporada, né, tá meio que com, vamos dizer assim, muito ruim, né, a animação, e muita gente estava atacando ele, né, em Twitter, redes sociais, né, e muitas vezes muitas pessoas, né, exageraram e começaram, né, a ameaçá-lo. Então nisso ele ficou um pouco cabreiro, né, e decidiu sumir, né, de redes sociais, essas coisas assim, né, já que a gente sabe, né, que geralmente, né, os asiáticos são bem seguros, né, a mostrar sua imagem e tal, e com essas ameaças que ele iria desaparecer das redes sociais mesmo, né? Mas é aquele negócio, né, se você não gostou do trabalho dele, é só não assistir, né? Mas ir atrás dele e, vamos dizer assim, pedir pena de ameaçar de morte, essas coisas assim, né? Isso aí não, já é exagero. Tivemos também, né, uma coisa que está acontecendo no Brasil, né, que muita gente está falando, né, que é o fim dos sites piratas, né, de animes, que basicamente cada filme que cai, cada site que é aberto ele cai, né, muito rapidamente, né, então basicamente, né, estão querendo muito que está muito perto, né, vamos dizer assim, de acabar, né, esses sites, porque basicamente, né, o site cai ali logo depois da sua produção, né? Então isso causa, né, perda de dinheiro para quem está produzindo e tal, para quem está mantendo ali o site. Então basicamente, né, e muitas vezes, né, pode ser processado e acabar perdendo muito mais do que dinheiro, né? Então acaba, né, que pode ser que futuramente, né, nós não teremos mais esses sites piratas e basicamente tudo vai ser dividido, né, nos streams. Eu tenho 3 contas que eu assino, né? Que eu assino não, só duas, né? Netflix e HBO, né? E basicamente mas eu tenho no Mercado Livre, que tem alguns animes também, tem o do TCL Channel, né? Tem alguns animes também. E basicamente, né, você consegue ter uma vasta oportunidade, né, de anime para assistir, mas não todos, né? Isso que chama mais a atenção do público, né? Porque basicamente eles gostam de assistir vários tipos de animes diferentes, né? E não tem tudo, né, de forma legal. Outra notícia que eu tenho para trazer para vocês, né, é sobre o filme dos Vingadores 5, né, que é o Doomsday, que muita gente tá falando, né, que vamos ter, né, vários Doutores Destinos aparecendo, né, e lutando ali a algum momento, né, tipo assim, de linhas de multiverso diferentes, né. Pode ser que isso aconteça, né, e basicamente seria, né, para utilizar cada vez mais, né, o Robert Downey Jr., né, para fazer vários papéis ali. Tivemos também a notícia, né, que o Nômade apareceria novamente, né, em Vingadores, esses Vingadores Doomsday, né, que basicamente seria, né, o Steve Rogers, né, de novo. E muita gente tá falando que essa notícia, né, porque basicamente, né, nós já temos um Capitão América no CM, né, que seria o Falcão, né, que virou o Capitão América, e se aparecesse, né, o Capitão América Steve Rogers, né, ele roubaria totalmente a cena. Então ele iria aparecer, né, uma das variantes dele que ia aparecer seria ele de Nômade. Ali naqueles anos, né, onde o Thanos apareceu, de um filme para outro ali, né? De Guerra Infinita para Vingadores Ultimato. E eu acho que ficaria bem legal, né? Já demonstrar que tem muitas roupas, né? E muitos visuais, né? Que foram cortados do filme que ficaram, né, bem legais. Outra notícia que nós tivemos, né? Porque apareceu em teaser trailer, né? O Smoker, né, de One Piece, né? Na sua versão dele, né? Live action. Bem legal mesmo, né? E eu acho que é um dos melhores live action que temos, né? É do One Piece, né? Também diz que vamos ter, né, um trailer de Vingadores Doomsday durante os eventos, né, durante o filme, né, de Avatar. Será que vai ser até lá? Muita gente fala que pode ser antes, né, esqueci o nome daquele evento do Super Bowl, né, que sempre aparece vários trailers, mas muita gente está falando que vai ser durante os filmes de Avatar. Tivemos uma notícia, né, sobre o vilão de Toy Story, acho que é 5, né? Não sei se é 5 ou é 6, que seria agora, né, os tablets e os celulares, né, que muitas crianças vão ficar nas telas em vez de brincar com os bonecos, né, e esse seria, né, o novo vilão de Toy Story. Eu achei bem bolado, né, só que acho que já passou da época, né, disso acontecer.
Agora, outra notícia que nós temos também, né, é sobre o Justiceiro no filme do Homem-Aranha, né, que também vai aparecer uma galera nesse filme, né, se todas as informações, né, tiverem certo, né, vai ter 3 Homem-Aranha, vai ter Justiceiro, Justiceira, Jean Grey, vai ter Hulk, vai ter todo mundo aí nesse filme, né, Demolidor. Então, eu acho que vai ser mais um filme de saga do que um filme do Homem-Aranha, mas estão dizendo que vai ter uma cena onde o Justiceiro, né, vai vencer o Hulk na pancada. E basicamente você pode falar, né? O Justiceiro, até agora no universo do CM, é um cara com uma arminha, né? E como é que ele vai vencer o Hulk, né? Que é um cara porradeiro, né? Mesmo que as últimas versões do Hulk já tenham sido mais como o Professor Hulk, mas mesmo assim, né? Ele é bem porradeiro, né? Para o Justiceiro conseguir vencer. Mas é o que dizem, né? Que ele vai ter vários aparatos, né, nesse filme de tecnologia, né? Tanto de armas dos heróis, como também, né? Armas dos vilões e também armas alienígenas, né? Então, o Justiceiro, né, vai ter um vasto arsenal, né? Para poder lutar. Assim como ele usa no quadrinhos, né? Que ele tem armas de vários e vários heróis, e armas de vários e vários vilões, né, que ele conseguiu capturar, até para você ter uma noção, né, até os tentáculos do Octopus ele também tem, né, para utilizar. Então ele é bem poderoso, né? Se ele quiser sempre ir preparado para uma guerra, né, ele é o mais preparado para isso. Outra notícia que nós tivemos, né, que a confirmação que o vilão, né, do filme do Superman 2 vai ser realmente o Brainiac. Então teremos, né, o Lex Luthor junto com o Superman lutando contra o Brainiac. Outra notícia que nós temos, né, é que morreu, né, o Tatsuya Nagamine, que é o diretor, né, foi o diretor do filme, né, de Dragon Ball Super Broly, né, e também da saga de Wano, né, de One Piece, né. Então é um cara, né, que trabalhava muito bem, né, que tinha um trabalho excelente, né, porque a saga de Wano tá muito linda e o filme de Broly também foi muito perfeito. Então, né, meus pêsames aí a todos os familiares e fãs, né, do Tatsuya. E por último, a notícia que nós tivemos, né, é que Dragon Ball Daima, né, não é mais considerado canônico, né, vai ser só uma série ali spin-off, né, uma série ali de um universo, né, do multiverso, algo que aconteceu ali, né, nos multiversos de Dragon Ball. E onde foi dito isso, né, foi em um jogo, né, onde falou, né, onde o Dragon Ball Daima, né, foi tratado, né, como uma das versões, né, alternativas, né, do universo. Então, do universo de Dragon Ball, tanto com uma versão, vamos dizer assim, que o Trunks, aquela versão do Trunks do futuro, né, onde o Goku morreu no coração, doença no coração. Temos aquela versão também onde ele conseguiu derrotar o céu e continuou vivendo, que tem o Goku Black. Então, o universo normal, né, então tem vários e vários, né, universos aí em Dragon Ball, e Dragon Ball Daima, né, é uma das sagas do multiverso e não se passa no universo principal. Então nós teremos chance, né, de ver novamente, né, o Super Saiyajin 4, né, adaptado de outra forma para quem não gostou daquela forma. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Se puder dar uma força nas minhas redes sociais, vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí jogo.